Graças e paz a todos. Vocês estão bem? Amém? Quantos de vocês ainda têm lenha? Você só precisa da lenha, tá? Pode deixar que o fogo é com ele. Você só precisa ter lenha. Você não precisa ter fogo, você precisa ter lenha. O fogo é ele. O que eu gosto dessa música eu gosto dela no completo, né, no todo. Mas quando ela fala que me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. E quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós olhamos para o Senhor, os seus olhos são como chamas de fogo. E esse fogo, ele queima em nós. Primeiro que ele vai queimar em mim e você é destruindo. Primeiro ele destrói todos os outros amores que tem dentro de nós. Ele destrói toda impureza, ele destrói todo o pecado, ele destrói tudo que não o agrada. E depois que o seu fogo destrói tudo isso que tem dentro de nós, aí resta a lenha. Que aí você se torna responsável por estar sempre renovando a sua lenha. Não se preocupa com fogo, tá? Nunca falta. Mas às vezes a gente deixa a lenha acabar. E quando a lenha acaba, o fogo não queima mais. E no final da música, ela termina dizendo: nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar porque o seu fogo arde continuamente no altar. A chama não vai apagar, obrigado Gabriel, porque nós não deixaremos faltar lenha nesse altar. Não deixe faltar lenha no seu altar. Não deixe o fogo se apagar, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Timóteo. Nós vamos ler apenas 5 versículos. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. Amém? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz: preciso ler a Bíblia. Todo mundo encontrou. Amém. Quem está sem Bíblia, nós temos aqui o Guilherme, que vai nos auxiliar. Deixa Deus te usar, Guilherme. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e a doutrina, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-a às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Nós estamos diante de um texto a qual o apóstolo Paulo, ele escreve ao jovem pastor Timóteo. E nesse texto, permita-me, por gentileza,
tirar a pessoa de Timóteo e trazer a responsabilidade dessa narrativa para a minha pessoa. E assim você faz também para a sua pessoa. Paulo está aconselhando a Timóteo. E no início do capítulo, ele fala: Timóteo, eu conjuro-te, eu rogo a ti, eu suplico, eu insisto nisso que eu vou lhe falar. Por favor, Timóteo, por favor, Daniel, pregues a palavra. Paulo faz um chamado a Timóteo, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse chamado que ele faz para Timóteo, ele se encaixa na minha e na sua vida também. Porque Paulo está trazendo para ele uma responsabilidade. Paulo está pedindo para Timóteo, mas automaticamente Paulo também está pedindo para a igreja do Senhor, que posteriormente viria a ler essa carta. Eu peço a vocês, por favor, prega a palavra. Prega a palavra do Senhor. Prega o evangelho, prega as boas novas. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão mais essa palavra. Mas até esse tempo chegar, por favor, tenha a responsabilidade, traga para você a responsabilidade de pregar essa palavra. E ele fala no versículo de número 2, pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo, olha, não para de pregar. No tempo de pregar, prega. No tempo que não dá para pregar, prega também. Mas não para, dá continuidade a isso que eu estou fazendo. Paulo estava diante dos judeus, ele estava pregando a palavra. Paulo estava diante dos gentios e ele estava pregando a palavra. Paulo estava nas suas viagens missionárias, ele estava pregando a palavra. Paulo estava preso e ele estava pregando a palavra. Em todos os tempos, desde que ele teve um encontro com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, Paulo não cessou de pregar a palavra. E quando pôde passar um ensinamento, um pedido a esse jovem pastor, ele diz, olha, por favor, dá continuidade ao que eu estou fazendo, ao que eu te ensinei. Não para. Não cessa. Prega a palavra. Redarguas, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está falando para ele, filho, pega a palavra, pega ela não só do fim, pega ela não só do meio, pega ela não só do início, mas pega ela no completo, pega ela no total, e quando você tiver com ela assim, você prega ela toda. Não é isolar apenas alguns textos e aplicar em cima disso uma doutrina, mas é pregar a palavra como um todo. No versículo de número 3, do texto que nós lemos, nós vamos ver que ele adverte a Timóteo que chegaria um tempo. Deixa eu dizer para você, o tempo a qual Paulo se referia é hoje. O tempo que as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina é hoje. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso não é coisa da minha cabeça. Se você acessa uma rede social, se você sai no meio da rua, se você vai a um shopping center, se você vai a uma praça,
Você vai visualizar que as pessoas estão totalmente fora da palavra do Senhor. E quando as pessoas recebem a palavra, elas simplesmente a rejeitam. Elas não querem. E aí elas trazem para si doutores, experts em textos isolados, que criaram doutrinas que satisfaziam o seu próprio eu, o seu próprio ego. E essas pessoas, quando ouvem a verdade, é como se fosse coceira nos seus ouvidos, e elas não querem. Não, eu prefiro a minha verdade. Eu prefiro o que fulano de tal falou. Eu prefiro o que o influencer gospel fulano de tal afirmou. Eu estou com ele, eu fecho com ele. E as pessoas começam a trazer para si doutores fora da palavra de Deus. O que Paulo pede para Timóteo não é para que Timóteo crie uma palavra e ensine essa palavra e pregue essa palavra, não. Paulo diz para Timóteo para ele pregar a verdadeira palavra, na sua essência, na sua totalidade. Timóteo, faz isso para mim, por favor. Porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais suportar. Mas aqueles que já tiverem tido, nesse meio tempo, um encontro com o Senhor Jesus, esses permanecerão firmes, esses permanecerão constantes no Senhor, esses permanecerão assim como eu permaneço, assim como você está permanecendo. Todos aqueles que pregarem essa palavra terão, como foi cantado nessa noite, um encontro próximo com o Senhor, e todos os outros amores que eles tiverem um dia serão consumidos pelo fogo do Senhor. E quando nós nos aproximamos dele, não é física, não é como se fosse um ímã que se atrai, não. É o seu poder magnífico, é o seu amor, é a sua graça redentora que é derramado sobre as nossas vidas. É que onde nós entendemos que por meio de nós mesmos nós não conseguiríamos ter acesso e ter vida se não fosse através da pessoa poderosa de Jesus Cristo. E Paulo diz para ele, por favor, pregue essa palavra. No versículo de número 3, ele vai dizer que vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais suportar. E as pessoas estão enchendo as igrejas, os templos, milhares que temos por aqui espalhados, não só em Fortaleza, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. E as pessoas estão indo para a igreja não para buscar e adorar ao Senhor, mas para pedir alguma coisa para Ele. O vinde. Senhor, eu quero só que venha. Pessoas enchendo igrejas para receber algo do Senhor, para receber aquilo que para elas pode ser impossível, ou que elas não têm outro meio de conseguir, a não ser pela intervenção divina. Não vou querer ir para a igreja, não para adorar o Senhor, mas para receber do Senhor aquilo que eu quero. E Paulo está dizendo para Timóteo, vai. Enquanto as pessoas estão indo para Jesus, vindo para Jesus só para receber, Paulo chega para Timóteo e diz, Timóteo, vai. E prega a palavra. Prega a palavra. Em outro momento, Paulo, escrevendo a sua carta, ele diz, olha, sede os meus imitadores. Porque eu sou o cara, o poliglota, o estudado, o entendido. Foi assim que ele falou? Sede os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
Ele não era imitador de Galileu, ele não era imitador de Gamaliel, ele não era imitador de qualquer outra pessoa, ele era imitador da pessoa bendita de Jesus Cristo. O mesmo Jesus a qual outrora ele havia perseguido os seus servos. E quando no caminho de Damasco Jesus aparece para ele, Jesus não diz para Paulo, que na época era Saulo: por que tu está perseguindo os cristãos, Saulo? Foi assim que ele falou? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo pede isso para Timóteo. Nós conseguimos identificar quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra verdadeira está sendo ministrada, nós conseguimos identificar. Sabe por quê? Porque a palavra ela tem uma ação que somente ela traz. A palavra ela tem uma eficácia que somente ela tem. As outras podem até parecer, mas não conseguem atingir o mesmo objetivo. E é essa palavra que Paulo manda que ele pregue. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela tem 3 sinais da vida do homem. Quando a palavra verdadeira tem um encontro com o seu coração, ela produz 3 sinais na sua vida. Primeiro, ela traz libertação para a sua vida. Ela liberta você do jugo do pecado. Ela tira todas as algemas, todas as amarras que foram colocadas em você pelo pecado. E quando a palavra encontra o seu coração, quando ela chega na sua mente, ela liberta você. Depois que ela liberta você, ela transforma a sua vida. Porque agora liberto do que antes te levava para a morte, você está livre para caminhar para a vida. E aí você tem uma transformação de vida. Então ela te liberta, ela te transforma, e ela produz salvação pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Qualquer outra palavra que não seja a palavra de Deus não terá esses efeitos na sua vida. Pelo contrário, elas te aprisionarão. Elas farão que você viva na mesmice do pecado, que você continue no atoleiro, no lamaçal do pecado. E elas vão trazer para a sua vida condenação. É totalmente o oposto do que a palavra de Deus produz na sua vida. É essa mesma palavra. É essa palavra que deve ser pregada. É essa palavra que Paulo pede para Timóteo não parar de pregá-la. Porque Paulo está dizendo, olha, a partir do momento em que você pregar a palavra verdadeira, a palavra de Deus, as pessoas vão ser libertas, as pessoas serão transformadas, e as pessoas encontrarão salvação em Cristo Jesus. Somente por intermédio dessa palavra. Daniel, o que nós precisamos fazer para contornarmos essa geração, para contornarmos essa triste realidade que nós estamos vivendo hoje? Pela própria palavra de Deus, nós temos que quebrar o sofisma dessa geração, de que o homem é o centro das coisas, de que tudo vai girar em torno de mim, da minha satisfação própria, dos meus interesses, da minha exaltação. Algumas palavras que estão sendo pregadas por aí só trazem isso para você. Exaltação do seu eu, exaltação do seu ego, satisfação dos seus desejos, satisfação dos seus prazeres.
E a palavra de Deus não traz isso para nós, pelo contrário, ela nos ensina, ela nos orienta a nós entregarmos ao Senhor como forma de renúncia às nossas vontades, os nossos desejos, e dizer: Senhor, que não seja feito como eu quero, mas que seja feito como o Senhor quer. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E o texto nos traz a luz dessa forma. Quando ele pede para ele, e no versículo 4 ele fala: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. O sofisma, ele é o argumento ou o raciocínio concebido com a intenção de te trazer uma ilusão da verdade. Isso é sofisma. Nós precisamos quebrar isso. Nós não precisamos ser iludidos com a verdade, mas nós precisamos ser contemplados pela verdade. Nós precisamos estar vivendo a verdade. Nós precisamos estar nos alimentando da verdade. Nós precisamos estar vivendo na verdade. Nós não temos que viver uma ilusão, mas nós temos que viver a realidade dessa palavra. E quando assim nós fazemos, nós conseguimos desfrutar do Senhor aquilo que Ele tem para mim e para você. Deus não nos chamou para nós sermos escravos, mas Deus nos libertou da escravidão do pecado, para que agora livres nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. O que nós precisamos fazer? Por que nós devemos insistir na pregação do Evangelho? Por que Paulo pede para Timóteo insistir nisso? Porque as pessoas que estão aí fora, a humanidade em si, ela precisa de pessoas como Paulo, ela precisa de pessoas como Timóteo, ela precisa de pessoas que se dispõem a ir pregar o Evangelho. Ela precisa de alguém que vá e pregue essa palavra. A humanidade carece disso. Outrora éramos nós. E quando ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, ele vai falar que antes nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Mas o Senhor Jesus veio para mim, veio para você. E veio também para quem está lá fora. Ele não veio só para mim, Ele veio por mim. Mas Ele também veio por você. Mas também não foi só para você. Foi pela pessoa que está lá fora. Foi pelo mais terrível matador. Foi por pessoas que têm o seu espírito podre de tanto pecado, a sua mente dominada por hostes demoníacos. Foi por essas pessoas também que Ele veio. Não foi só por aquelas pessoas que são boazinhas, aquelas pessoas que andam conforme a sociedade quer, não. Ele veio para aqueles que também estão à margem de lá. E essas pessoas carecem da atitude de pessoas que se dispõem a ir. Coloca para mim, por gentileza, Guilherme, Romanos, capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 15, por gentileza. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será? A pessoa precisa fazer o quê? Volta para mim, por favor. A pessoa precisa fazer o quê? Diga invocar. Precisa invocar. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? 15.
E como pregar se ninguém se dispõe a ir, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas, o Evangelho. Nós precisamos pregar. E Paulo insta o próprio Timóteo a fazer a mesma coisa. Mas quando Paulo escreve aos Romanos, ele traz essa narrativa para a gente, que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas espera lá, como é que eles vão invocar em alguém que eles não creram? E como é que eles vão crer em alguém de quem eles nunca ouviram falar? Então você observa no texto que nós estamos lendo agora, que você precisa se dispor. Eu não estou falando sobre um sentimento que arde no meu coração e no coração da minha esposa, como por exemplo, que é um sentimento missionário. Eu não estou falando sobre você ser um missionário, mas eu estou falando sobre você ser obediente à palavra do Senhor. Porque a palavra que o próprio Jesus designou para nossas vidas foi o quê? Vá lá e pregue. Jesus não disse aos missionários: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Foi assim que ele falou? A orientação dele foi: ide. Vocês estão ouvindo a palavra. Vocês já ouviram a palavra? Já desceu para o coração, desceu, já criou raízes, já vai gerar frutos. Mas quando esses frutos gerarem, quando esses frutos estiverem bons para serem colhidos, pessoas lá fora irão colher dos frutos que vocês têm gerado no Senhor. Mas para essas pessoas colherem, vocês precisam estar lá, expostos, para que elas vejam os frutos, não de vocês, mas do Espírito Santo gerado na vida de vocês, na minha vida. Como uma pessoa chegaria para mim e pediria uma palavra, se ela não soubesse que eu tenho uma palavra para ela? A nossa atitude precisa ser externada. Não adianta você ter vontade de fazer e você não fazer. Ah, mas eu queria muito ser usado por Deus. Aí você pede para ser usado, você tem o desejo de ser usado, você quer ser usado pelo Senhor, mas você quer dizer para Deus como Ele vai fazer isso, para quem Ele vai fazer isso. Senhor, eu quero ser usado, mas eu quero ser usado só dessa forma. Senhor, eu quero ser usado, mas eu quero ser usado só para esse determinado tipo de pessoas. E aí você quer dimensionar o poder e o agir de Deus. Você quer definir aonde Ele vai operar, em quem Ele vai operar. Então você querer e você se dispor são duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos ter atitude para nós fazermos o que o Senhor está queimando no nosso coração. O que nós pedimos é para o Senhor queimar, e quando o Senhor queima no nosso coração, nós queremos definir qual é a temperatura que vai arder no nosso coração. Não, Senhor, está queimando demais, maneira mais um pouquinho. Deus não quer pessoas que limitem, mas Deus quer pessoas que se permitam. Se permita ser usado pelo Senhor. O Senhor pode fazer coisas grandes e maravilhosas através da sua vida, você só precisa permitir que Ele faça isso. Ele jamais vai fazer sem a sua permissão, então Ele vai esperar você se permitir, Ele vai esperar você dar a autorização para Ele fazer na tua vida o que Ele já fez na vida de outras pessoas. E Ele nos chama para isso. E quando nós observamos o texto sobre pregar o Evangelho, antes, isso era uma designação aos profetas.
Os profetas eram boca do Senhor. Eles traziam ao povo a palavra de Deus. Eles traziam palavras de bênçãos. Eles traziam palavras de correção. Eles traziam palavras de maldição. Tudo que vinha da parte do Senhor passava-se pelos profetas. Eles prepararam o caminho para Jesus. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver que todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Todos os profetas apontavam para Cristo. Em Mateus capítulo de número 3, no versículo de número 1, vai dizer que um homem, uma voz clamava no meio do deserto, preparando o caminho para o Senhor. E ele dizia: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o que os profetas profetizaram vai se cumprir na geração de vocês. É chegado o reino dos céus. É chegado Cristo Jesus, o Messias, o Salvador. Ele está aqui no meio de vocês. E as pessoas não entendiam o que ele falava, mas ele estava lá dizendo: é chegado o reino dos céus. Porque não adiantava ele entender o tempo, se ele não tivesse a atitude de pregar a palavra de Deus. Ele pregava o arrependimento, a remissão dos pecados através da pessoa de Jesus. É por isso que nós precisamos pregar, porque o que foi confiado aos profetas, depois que Jesus veio, ele confiou a você. O que estava confiado aos profetas, depois que Jesus veio, ele confiou a mim, ele confiou a sua igreja, ele confiou a você que faz parte desse corpo, para você que é membro do corpo de Jesus Cristo. Você foi confiado uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Foi para mim mesmo, esse pobre pecador, falho como eu sou, cheio de limitações, cheio de erros. Ele disse: eu vou confiar a você, Daniel. Prega a minha palavra. Eu vou confiar a você. É você mesmo. O João, a Maria, o Gabriel, a Nartiane, que eu só conheço duas com esse nome. Foi a você mesmo que o Senhor confiou. Para mim, Daniel, mas eu não sei nem falar. Não precisa você falar. Só deixa Deus agir. Mas Daniel, eu não sei como fazer. Não precisa você saber de nada. É só você confiar que aquele que te chamou é o mesmo que te capacita. Que aquele que te chamou é o mesmo que vai te dar subterfúgios para que a promessa que ele fez na tua vida se cumpra. E a chamada que nós temos é essa, de pregar a palavra. E o Senhor nos confiou essa responsabilidade. E aí nos vem outra pergunta à tona. Qual é a missão da igreja? Qual é a nossa missão? Será que a minha e a sua missão é só todos os domingos estar aqui na C9 Carlito, para cultuar o Senhor junto com os nossos irmãos? Para a gente vir na terça-feira no culto de doutrina, para a gente estar aqui na quarta-feira nos DCPs, para a gente vir nos eventos da igreja, é só isso? Foi essa a missão que o Senhor te deu? Será que foi mesmo para isso que o Senhor te chamou? Somente para você vir e fazer parte e para encher uma cadeira dessa? Não foi para isso que Deus te chamou, meu irmão. Não foi para isso que Deus te chamou. Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós vamos ver um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. E disse-lhe Jesus: ide por todo, e fazei o quê? Ide por onde? Todo o mundo.
Vocês conhecem a história. Depois que Jesus ressuscita, ele passa um tempo com os discípulos, 40 dias ali, e quando ele sobe, ele fala: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu tenho uma missão para vocês, mas eu preciso entregar algo para vocês antes disso. O Senhor não nos manda fazer alguma coisa de qualquer jeito. O Senhor não nos manda despreparado, não. O Senhor não te chamou e não vai te jogar em uma situação que você não tenha capacidade de, através dele, sair vitorioso. Eu estou indo, mas ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que eles são revestidos de poder, eles podem cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para eles: ide por todo o mundo. No versículo, essa palavra todo me chamou a atenção. O que é que você, como pessoa, entende por todo? É uma parte? Uma fração? Metade? Todo. Então vamos entender o todo. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que é que o Senhor quer? Que o evangelho seja pregado, diga todo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos pregar o evangelho só o Novo Testamento? Nós precisamos pregar o evangelho só o Velho Testamento? Não, nós vamos excluir alguns livros aqui que, pelo amor de Deus, é assim que funciona? Vai lá e prega todo. Pregar o evangelho todo. Não é acrescer algo mais ao que eu já deixei. Não é retirar do que eu já te deixei. É pregar ele como um todo. Pregar o evangelho todo, na sua essência, no seu poder, na sua justiça. Eu vou pregar só o amor de Jesus, eu vou pregar só a justiça de Deus, eu vou pregar só... Não, é para pregar tudo. Essência, poder, justiça, tudo que a palavra de Deus nos traz é para ser pregada. Profecias, realizações, tudo, juízo, tudo é para ser pregado, nada é para ser deixado de lado. Porque o Senhor nos deixou uma palavra, o Senhor nos deixou um manual, e nós precisamos utilizá-lo, porque dentro desta palavra existe tudo o que você precisa para chegar na eternidade. Se você tirar uma vírgula sequer, não vai ser suficiente para você chegar lá. Não adianta você cumprir 99,9999% da palavra de Deus. Você precisa vivê-la toda. Por toda a igreja. Precisa ser pregado o evangelho todo e por toda a igreja, por todos os membros. Quando ele fala esse todo, é sem exceção eclesiástica. Não é só para os pastores. Não é só para os obreiros, não é só para os missionários, não é só para o grupo de louvor, não é só para o grupo de missão, não, por todos, sem exceção de ninguém. Eu, Daniel, Nartiane, minha esposa, Ana Laura, nossa filha. A Laura só tem 6 anos. Mas é engraçado como ela, a oportunidade que ela tem, ela fala de Jesus para alguém. Ela abençoa a vida das pessoas, às vezes as pessoas até se desmancham perto da gente por causa disso. Nós não podemos perder a oportunidade de pregar a palavra.
Uma vez a gente estava gravando um podcast e a Keu me perguntou qual foi a minha primeira percepção, a minha primeira experiência. Eu falei, Daniel, quando foi que você conheceu a Jesus? Como a maioria sabe, eu nasci num lar cristão. Louvado seja Deus por isso, tive esse privilégio. Fui criado, orientado, instruído na palavra do Senhor desde os meus entendimentos. E eu lembro da resposta que eu dei para a pastora. Disse, olha, eu não sei te precisar quando foi. Não sei te precisar aonde foi. Como foi. Mas eu sei que um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu só entreguei a minha vida para Ele porque eu já tinha ouvido falar dele. E como foi, Daniel? Eu não sei. Mas eu sei o lugar onde eu ouvi falar de Jesus. Foi dentro da minha casa. Desde que eu era uma criança, o meu pai sempre nos instruiu. O meu pai sempre nos ensinou. E um dos maiores ensinamentos que o meu pai me deixou, ele ainda é vivo, louvado seja Deus por isso. Mas conversando com ele, se você perguntar, ele vai dizer, olha, a maior herança que eu deixei para os meus filhos foi que eles servissem ao Senhor. Meu pai é obreiro da casa do Senhor. Meu irmão é pastor. Eu estou na caminhada. Mas se tem uma coisa que a gente não faz, é se apartar dessa palavra. Porque dentro da minha casa, ainda sendo apenas uma criança, o meu pai me ensinou a amar o Senhor. O meu pai falava de Deus para mim, falava de Jesus, os seus olhos se enchiam de lágrimas. Era engraçado que meu pai, eu acho que ele pegou esse texto para ele. E ele disse, olha, eu vou pregar o evangelho para os meus filhos em todas as instâncias. A gente estava num momento feliz, o pai falava de Jesus. A gente estava num momento de alegria e descontração, ele falava de Jesus. A gente estava num momento mais delicado, ele falava de Jesus. A gente estava triste, ele falava de Jesus. Quando a gente errava, que a gente ia apanhar, antes de apanhar, ele pregava para nós. Era? Primeiro ele chegava e ele dizia, filho, é assim, ele abria a palavra e pã, pregava para nós. Tinha um dia que a gente até queria aceitar Jesus de novo. Depois que ele pregava a palavra, ele trazia o ensinamento. Não cristão, mas um ensinamento mesmo, social, de o que nós deveríamos fazer da forma correta. E depois de tudo isso, a gente já, agora entendi, pai. Tudo bem, entendeu? Vamos selar esse negócio aqui. Você vai levar uma peia santa, né? Uma surra santa. Porque o meu pai me amou ao ponto de injetar nas minhas veias, nos meus pensamentos, essa palavra. A gente ia dormir depois de ter levado uma peia, mas a gente ia dormir pensando na palavra que o meu pai tinha pregado. Aí às vezes quando a gente tinha a possibilidade de errar no mesmo erro, a gente lembrava do que o pai tinha pregado. E essa palavra não sai, porque quando você chega perto de Jesus, Ele queima tudo que tem de diferente em você, e aí você não consegue mais pecar em paz. Filipe é que fala isso. A gente não consegue mais. E a gente tem esse chamado, que o Evangelho seja pregado no todo, por toda a igreja, sem exceção de ninguém, no mundo todo. No mundo todo, quando ele fala de por todo mundo, olha, vai nas cidades, vai nas ruas, vai nos vilarejos, vai nos países, vai nas nações, nas etnias, nos povos, vai em todo canto e prega a palavra. Quer pasmar? Quer ficar pasmo? Tem pessoas que nunca tiveram contato nem com a civilização. Existem povos ainda que nunca nem tiveram contato com a civilização. Nós estamos em 2023. E ainda existem pessoas que não ouviram falar de Jesus.
Talvez falte eu, Daniel, aqui de Fortaleza, Ceará, me dispor a encontrar esse povo. Eu posso estar pregando aqui, e uma vida aqui se render ao Senhor, e o Senhor levar essa vida para um outro lugar, e essa vida pregar em outro lugar, e uma pessoa se render ao Senhor, e assim isso ser protelado. Às vezes a missão que eu faço não é só eu ter que me deslocar de locais físicos, mas é de eu pregar a palavra para você, o Espírito Santo te convencer, você aceitar a Jesus e você disseminar essa palavra em um outro lugar, e assim o Evangelho vai sendo propagado. O Evangelho não se faz apenas com uma pessoa, o Evangelho se faz apenas com um Deus. O Deus que Ele é o único e verdadeiro, Ele vai usar 1, 2, 1000, 100, milhões de pessoas para pegar o mesmo Deus. Não são milhares de palavras, é a mesma palavra pregada por milhares de pessoas. E a intenção desse ID é alcançar todo homem. Homem, quando eu falo, eu me refiro a homem e mulher, a toda a humanidade. Homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo. A intenção da palavra é que ela seja pregada para todo mundo, no mundo todo, por toda a igreja, para alcançar o homem e para alcançar o homem todo. Existe uma diferença. Existe uma grande diferença de alcançar todo homem, toda a humanidade, e alcançar o homem todo. Toda a humanidade é homens e mulheres. E o homem todo é corpo, alma e espírito. Fica de pé. Se você sair dessa noite, já são noite, né? 18h16. Se você sair daqui nessa noite, com isso na sua cabeça, eu fico feliz. O Evangelho precisa ser pregado por todo mundo, por toda a igreja, no mundo todo, para alcançar todo homem e alcançar o homem todo. O Evangelho tem o poder de fazer isso. É esse mesmo Evangelho que Paulo está pedindo para que eles vá, para que Timóteo não pare de pregar. É esse mesmo Evangelho. É esse mesmo Evangelho aqui. Você só precisa se dispor para você ir. Ah, Daniel, mas eu tenho muitas limitações. As suas limitações não são nada para o Deus a qual está te chamando. Talvez Deus já te chamou de várias formas, de várias maneiras, e você ainda não se dispôs. Quando Isaías teve a visão do trono, a primeira coisa que ele reconheceu foi o seu pecado, foi a sua limitação. E perto do Senhor, o Senhor queimou todas as iniquidades dele, todos os pecados dele. E quando isso aconteceu, a atitude de Isaías mudou. Não é mais o meu pecado agora. Agora é assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa teu coração queimar nessa noite.